Bom, bem rapidamente, bem resumido, pessoal, para a gente não perder muito tempo nisso daqui, sabem que eu tenho três ramas principais que saem da nossa aorta abdominal, que vai ser o nosso tronco celíaco, tá bom? A nossa mesentérica superior e a nossa mesentérica inferior. E elas vão dar essa vascularização, essa rica vascularização que a gente vai ter toda acontecendo ali no nosso trato gastrointestinal. Começando pelo tronco celíaco, de uma forma bem simples, galera. A gente tem a primeira raminha que sai dela aqui, ó, que é a nossa gástrica esquerda, tá bom? A nossa gástrica esquerda que já vai lá e dá uma certa vascularização para a curvatura menor do nosso estômago, tá bom? Só que também dela, a gente vai ter uma outra raminha que vai sair e vai lá para gerar a vascularização do nosso baço. Então a gente dá o nome de rama esplênica, tá bom? Esplênica. E também dela aqui, ó, vai sair uma outra terceira raminha, conhecida como hepática comum, tá bom? Que ela vai lá para o nosso fígado, tá bom? E da hepática comum, ela se bifurca em duas. Ela se bifurca em rama hepática própria, tá bom? Eu tenho a hepática própria e eu tenho a gastroduodenal, tá bom? Eu tenho a minha rama gastroduodenal que sai dela aqui. A hepática própria que vira hepática esquerda e hepática direita, que dá vascularização lá, e sai uma raminha colateral conhecida como cística, tá bom? Que dá vascularização para a vesícula biliar. Combinado? Da minha rama gastroduodenal, que a gente está falando aqui, ó, desse carinha aqui, eu vou ter uma pequena rama que vai sair, que vai dar vascularização para a curvatura maior do meu estômago, que vai ser a minha gastroepiploica direita. Bom, a minha gastroepiploica direita vai sair da minha gastroduodenal. Já a minha gastroepiploica esquerda, ela sai da minha rama ali da minha esplênica, tá bom? A minha gastroepiploica esquerda, ela sai como rama colateral da minha esplênica. Elas fazem uma anastomose e aí forma ali a vascularização da curvatura maior do nosso estômago. Já da minha hepática comum aqui, ó, também sai uma raminha colateral que vai formar a minha gástrica direita, que se faz uma anastomose com a gástrica esquerda e dá vascularização para a curvatura menor do nosso estômago. Da esplênica também eu vou ter alguns raminhos curtos colaterais que vascularizam um pouco o estômago e também o pâncreas ali, beleza? Essas são as ramas mais altas um pouquinho. Já um pouquinho mais para baixo, galera, a gente vai ter quem ali, ó. Então, eu vou apagar essa imagem e vou desenhar de novo, tá bom? E aí, a gente vai ter quem aqui, galera? Bom, continuando, a gente vai ter a nossa mesentérica superior. Lembra que a minha mesentérica superior ela vai passar na frente do duodeno, tá bom? E atrás do cólon transverso. Então, ela passa entre o duodeno e o cólon transverso, fazendo aquela famosa pinça aórtico-mesentérica ali, tá bom? E aí, quando ela passa aqui, ó, ela vai descer e vai passar por trás do nosso cólon transverso, tá bom? Pensa que ele atrás vai estar passando o duodeno ali, ela passa na frente do duodeno, atrás do cólon transverso. E aí, quando ela continua descendo, ela vai fazer esse trajeto aqui, ó. Ela desce com esse trajeto, galera. Mais ou menos assim, tá bom? Aí ela vai dar a sua primeira raminha superior ali, ó, que é a pancreato duodenal inferior, tá bom? Pancreato duodenal inferior, tá bom? Só que dela, essa pancreato não tem tanta importância. O que eu quero que vocês guardem é o seguinte, que dela eu tenho duas ramas importantíssimas que vão sair, que vai ser a nossa cólica direita e a nossa cólica média, tá bom? Essas duas serão ramas sempre constantes desse carinha ali. Numas alterações ou variações anatômicas, a gente pode ter até uma cólica esquerda aqui, mas não é rama desse carinha aí, tá bom? Não é colateral desse cara. O que a gente tem de colateral a mais aqui, ó, são as ramas jejunais e as ramas ileais que vão sair aqui do lado, tá bom? E terminando aqui, galera, o que a gente vai ter, ó? Eu tenho uma terminação que vai aqui tanto para o seco, quanto uma terminaçãozinha que sai e vem aqui para o nosso apêndice vermiforme, que seria a nossa apendicular, tá bom? Apendicular, e essa daqui é a nossa secal, raminha secal, que é a terminação. Também conhecido como ilioseco apendículo cólica, essa terminaçãozinha ali. Beleza? E aí, assim, a gente tem a vascularização através da mesentérica superior. Já a minha mesentérica inferior, que nasceria mais ou menos aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela, basicamente, ela vem e faz esse trajeto aqui, ó. E aí, ela vai dar a vascularização para quem? Dela vai sair a nossa cólica esquerda,
tá bom? Vai sair a sigmoideia superior, sigmoideia média e sigmoideia inferior, sigmoideia média e sigmoideia inferior, e também vai sair a nossa retal superior. A retal inferior, ela vem lá da pudenda, tá bom? E aí termina a vascularização do reto ali. Galera, eu também vou ter uma pequena arcada, tá? Que conforma todo esse espaço aí, ó. Que ela vai ser toda uma arcada que a gente vai ter ao redor aqui, conhecida como arcada marginal ou arcada de Riolano, né? Quem estuda no espanhol conhece essa arcada de Riolano. E que eu tenho uns espaços no meio dessas arcadas onde eu não tenho vasos, que tá ali, que formam o mesentério, tem porções do meu mesentério ali que não tem irrigação sanguínea, tá bom? Que a gente conhece como espaços avasculares, ou espaços avasculares de Treves, tá bom? São espaços no meio do meu mesentério que não tem vascularização. Ponto. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês de vascularização. Eu não quero falar muita coisa, eu não quero me aprofundar tanto. Tá? Só para a gente entender um último detalhe, a gente falou do arterial. Do venoso, é bem simples o que eu quero que vocês saibam, tá bom? O venoso, eu tenho a captação de... Eu preciso saber três vezes mais importantes ali, tá bom? Que no caso seria a minha veia mesentérica superior, tá bom? Que vai receber aqui, ó, a nossa veia esplênica. Da minha veia esplênica, eu tenho uma pequena confluência que vem a minha mesentérica inferior. E aí esses caras aqui, ó, eles vão se unir para formar a nossa veia porta hepática, tá bom? Então, ó, eu tenho a minha veia esplênica, vai lá do meu baço, recorre tudo que traz tudo do baço, que junto eu faço uma confluência com a mesentérica inferior, e a mesentérica superior, quando ela se une com a esplênica, elas formam a nossa veia porta, que entra ali no nosso fígado, né, formando toda aquela vascularização rica, passam pelas células de Kupfer, sofrem aquela purificação, e aí depois elas saem como veias suprahepáticas, né, do lado direito, do lado esquerdo, que desembocam na nossa veia cava inferior, tá bom? E da veia cava inferior, volta o sangue lá para o nosso coração, tá bom? Então, assim, de vascularização era isso que eu tinha para falar para vocês. E por que que eu quis falar de vascularização? Porque é muito importante a gente saber a vascularização, porque é ela que vai trazer os nutrientes para a nossa alimentação, tá bom? Então, a gente vai ver que o sangue, ele vai ter muito nutriente para as nossas células, que vem através da nossa vascularização arterial, só que tudo que eu ingeri na minha dieta vai embora pela minha vascularização venosa, como, por exemplo, as proteínas que eu ingeri, os carboidratos que eu ingeri, alguns aminoácidos, algumas outras coisas vão ali. Tiago, você não falou de gordura. Galera, a gordura, ela não volta pela nossa veia, tá? Não volta pelas nossas veias. A gordura, ela volta pelo nosso sistema linfático em forma de quilomicrons. Quilomicrons. A gente vai falar melhor quando eu entrar nos lipídios, no metabolismo dos lipídios, eu explico isso para vocês. Mas saibam que pelas veias voltam proteína, carboidratos e aminoácidos, e a gordura volta pelo nosso sistema linfático. E aí eu trouxe esse detalhe importante porque a gente vai saber que os efeitos metabólicos a nível do nosso trato gastrointestinal alteram muito o nosso fluxo, tá bom? A gente vai ver que após uma alimentação, após uma ingesta alimentar, após o nosso, vamos supor, após um almoço, tá? Para ficar mais fácil. Lógico que o almoço é apenas uma das refeições, eu estou falando aqui de várias, pode ser almoço, janta, café da manhã. Após uma refeição nossa, eu tenho um aumento muito importante da minha vascularização, do meu fluxo ali, tá bom? Eu tenho um aumento, galera, que a gente vai ver ali que pode ser de 4 a 5 vezes o valor normal do meu fluxo. Tá bom? Por quê? Eu preciso fazer a degradação e digestão de todo aquele alimento que está ali. E aí é onde eu brinco naquela questão vascular com vocês, né? Quando a gente precisa mandar sangue pro trato gastrointestinal, a gente não pode fazer movimentos que, por exemplo, de contração muscular que desviem o sangue para os nossos músculos. A gente precisa deitar e descansar um pouco para que todo aquele sangue se concentre no nosso trato gastrointestinal para que haja a digestão do alimento e a absorção. Se eu faço outros movimentos, como igual pular na piscina, eu diminuo o fluxo sanguíneo do meu intestino e isso acaba gerando uma congestão, tá bom? Então, por isso que é importante.
E esse fluxo, após uma refeição copiosa ali, a gente vai ver que esse cara ele vai ficar aumentado ali por umas 2 a 4 horas, tá bom? Então, de 2 a 4 horas, esse cara aqui vai estar aumentado. Depois ele volta para o repouso normal. Beleza? E aí a gente já viu que um dos mecanismos que a gente vai ter é o próprio aumento da necessidade, o próprio metabolismo das células que vão estar secretando enzima, produzindo ATP, produzindo um monte de bombas ali, reações para que eu consiga quebrar os alimentos e absorver. Então, o metabolismo é um dos caras que aumenta o meu fluxo. Só que eu também tenho alguns neurotransmissores que podem aumentar o meu fluxo aqui. E quem seriam esses caras? Só para que vocês tenham uma ideia, tá bom? A gente vai ver que a CCK, a que a gente já falou, né, a colecistocinina, ela tem a capacidade, aquele peptídeo, o PPT também aumenta, tá bom? Que aquele tem um peptídeo vasoativo intestinal, tá bom? A gente vai ver que a nossa gastrina também tem essa capacidade, a nossa secretina também aumenta o fluxo intestinal, então a gente tem esses hormônios trabalhando ali também. Tá bom? A gente tem algumas cininas produzidas por glândulas, como a calidina e a bradicinina, que a gente já falou, tá? A BK, que a gente já falou em músculo liso. Beleza, galera? Porém, o principal fator que aumenta o fluxo ali é o metabólico, tá? Porque quando eu começo a produzir um aumento do metabolismo, eu utilizo mais oxigênio naquela porção específica. Quando eu utilizo mais oxigênio, eu diminuo a concentração de O2 ali. Diminuindo a concentração de O2, o que acontece ali? Vasodilatação, lembra daquele mecanismo da falta do oxigênio? Promove uma vasodilatação, essa vasodilatação faz com que o meu fluxo aumente. Beleza? Aumentando o fluxo aqui, galera, em até 50 a 100% do valor normal. Então, aumenta muito. O principal cara que aumenta o fluxo é o metabolismo, tá? A diminuição do oxigênio. Só que a gente também tem alguns controles nervosos, né? Como a gente já viu. Aqui é diferente um pouquinho, ó. Eu tenho o parasimpático e o simpático. E a gente já sabe, né? Eu falei que o parasimpático no trato gastrointestinal ele promove excitação. Porém, na musculatura dos vasos, ele promove uma inibição. Então, ele promove uma vasodilatação. Já no simpático, ele promove inibição nos músculos do trato gastrointestinal. Mas na musculatura dos vasos, promove uma vasoconstrição. E aí eu tenho um controle arteriolar ali também sendo dado pelo meu sistema simpático e parasimpático. Combinado, galera? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o capítulo 63. Lembrando, não entendeu? Volta, revisa, leiam o Guyton. E um detalhe, tá, galera? Quando a gente vai falar de sistema digestivo, ele é muito grande. Então eu vou ter que dividir os capítulos, vão ser muitos vídeos, eu acho que vai dar uns 30 vídeos aqui, mas vai ficar bem legal o nosso entendimento. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.